Olá, alunos das turmas do sexto ano da Escola Olinta de Oliveira Vale. Tudo bem com vocês? Este é o segundo vídeo da série de 2 vídeos sobre climograma. E no vídeo de hoje, nós estaremos abordando os diferentes tipos de climas que existem no Brasil. Mas quais são então esses diferentes tipos de climas que há no nosso país? No Brasil, nós temos o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima semiárido, o clima tropical litorâneo e o clima tropical de altitude. Pessoal, desde já eu gostaria de abordar aqui o fato de que esses climas que eu acabei de citar não são os únicos climas que existem no mundo. No mundo há outros climas além desses. Porém, o meu objetivo aqui é focar nos climas que ocorrem no nosso país, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando então sobre o clima equatorial. O clima equatorial ele é encontrado nas regiões de baixas latitudes, isto é, como o próprio nome indica, nas proximidades do paralelo do Equador. É um clima bem específico e que possui características únicas. Essa especificidade contribui para que nesse tipo climático surja a exuberante floresta equatorial. Então, se vocês me perguntarem assim, professor, mas aonde que eu localizo no Brasil o clima equatorial? Onde que ele está localizado no nosso país? Pois bem, ele está localizado na região norte do Brasil, próximo à linha do Equador, e ele abrange os estados do Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e uma pequena porção do estado do Maranhão. E é interessante, pessoal, que nessa região ocorre um fenômeno muito interessante que é a evapotranspiração. O que vem a ser isso? Ela é a liberação de água pelas plantas e evaporização delas, ou seja, nada mais do que a evaporização das águas pelas plantas. E por que isso ocorre, pessoal? Isso ocorre porque, como eu tenho uma floresta gigante na região norte do Brasil, obviamente evapora-se muita água. Isso ocorre porque é quente. Naturalmente, quando evapora muita água em um curto espaço de tempo, chove e chove muito. Então, pessoal, a gente vai ver, quando a gente estiver estudando sobre esse clima de forma mais profunda, mais a seguir, que a região do clima equatorial é uma região onde tem altas precipitações pluviométricas. E isso ocorre por quê? Porque evapora-se muito, né? A evapotranspiração, e essa evaporação em excesso em um curto espaço de tempo gera muita chuva. Então nós temos nessa região o quê? Altas precipitações pluviométricas. Vamos continuar. Características do clima equatorial. Uma das características mais marcantes deste tipo de clima são as temperaturas elevadas durante todo o ano. A média anual oscila em torno de 27 graus Celsius. As temperaturas são elevadas em virtude da latitude da região. Na região equatorial, os raios solares incidem de forma perpendicular, o que faz com que as temperaturas elevem-se o ano todo. Veja a imagem. Então, pessoal, nessa imagem aqui, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma ilustração da distribuição desigual dos raios solares no nosso planeta. E nós vemos que há uma incidência perpendicular muito grande ocorrendo aonde? Ocorrendo próximo à linha do Equador. Essa incidência perpendicular que ocorre próximo à linha do Equador gera uma temperatura média muito alta durante todo o ano. É por isso que lá, durante o ano todo, é muito quente, pessoal. Vamos continuar. Amplitude térmica. No clima equatorial, a amplitude térmica anual é muito baixa, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima tem pequena variação durante o ano. As temperaturas mantêm-se altas durante todo o ano e o clima comporta como se houvesse apenas uma estação no ano, quente e úmida. Pessoal, vamos analisar aqui as informações disponibilizadas aqui nesse pequeno texto. Veja bem, quando a gente fala de amplitude térmica, a amplitude térmica ela é a diferença entre o dia mais quente do ano e o dia mais frio do ano. E essa amplitude térmica anual, lá no clima equatorial, ela é muito pequena. Por quê? Porque a variação térmica ali é entre 26 a 28 graus Celsius. Então não tem uma diferença muito grande entre o dia mais quente e o dia mais frio. Por quê? Porque é quente durante o ano todo. E as temperaturas mantêm-se altas durante o ano todo, de uma forma que é como se houvesse apenas uma única estação do ano naquela região, sendo ela quente e muito chuvosa. Precipitações.
A ocorrência de chuvas é alta durante o ano todo. Em todos os meses há precipitações, não existindo um período de estiagem. No climograma a seguir, podemos ver que as precipitações em Manaus variam de 100 a 300 milímetros mensais. No clima equatorial, a média pluviométrica anual supera os 2.000 milímetros mensais, chegando a mais de 3.000 milímetros nas áreas mais chuvosas. Observe o climograma de Manaus. Antes de observarmos o climograma de Manaus, é necessário a gente observar aqui que quando a gente diz que chove muito naquela região, é porque só chove de uma maneira assim que nós não conseguimos imaginar se nós formos analisarmos aqui a nossa região. Por exemplo, chove há certos lugares ali na região norte do nosso país, onde abrange o clima equatorial, que vai chover durante toda a semana, ou seja, vai chover de segunda a segunda, vai chover no feriado, vai chover no meio da semana, vai chover no dia de santo, vai chover durante toda a semana, pessoal, e chove durante o ano todo, ao ponto que não existe um período de estiagem durante o ano aí, lá na região norte do nosso país, onde está o clima equatorial. Vamos observar agora o climograma da cidade de Manaus. Nós observamos aqui no climograma da cidade de Manaus que no verão, lá no início do ano, no mês de janeiro, o ano se inicia com uma temperatura térmica de cerca de 26 graus Celsius e uma precipitação pluviométrica ali acima dos 100 milímetros de chuva anual. E essa precipitação pluviométrica alta e essa temperatura térmica alta, ela vai continuar em fevereiro, março, abril, maio, junho. Ali em junho ela começa a ter uma pequena queda, tanto a precipitação pluviométrica quanto também a temperatura média. Porém, quando a gente fala em queda, a gente não está falando em uma queda no sentido de que vai deixar de ser chuva ou de que vai deixar de ter uma temperatura média alta, não. A temperatura média aqui que a gente vê, ela está entre 27 graus Celsius e a menor temperatura que nós vemos aqui nesse climograma é de 22 graus Celsius, ou seja, a amplitude térmica é muito baixa, como a gente falou anteriormente. E a precipitação pluviométrica, por mais que ela tenha uma pequena queda, ela é muito grande se comparada a outros estados, a outros climas que existem em outras regiões do Brasil. Por exemplo, se a gente pegar um mês de menor precipitação pluviométrica aqui nesse climograma, que é o mês de agosto, ela tem cerca de mais ou menos 40 a 50 milímetros de chuvas no mês de agosto, que é o mês de menor precipitação pluviométrica. E isso é muita chuva se comparado com outros locais onde tem climas diferentes desse, né? Esse clima é um clima muito chuvoso e onde apresenta um índice de chuva muito alto se comparado a outros climas, mesmo em uma época de pouca precipitação pluviométrica se comparado a outras épocas de alta precipitação pluviométrica aqui no clima equatorial. Vamos falar agora, pessoal, sobre o clima tropical. As regiões do clima tropical estão localizadas, como o próprio nome sugere, na faixa intertropical, isto é, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. As extensas áreas onde esse clima está presente apresentam paisagens variadas. Além disso, há uma variação significativa da ocorrência de chuvas no decorrer do ano. Características do clima tropical. Os locais que estão sob o clima tropical sofrem influência de massas de ar quentes, tropicais e equatoriais, durante todo o ano. Ao contrário de outros tipos de clima, as estações do ano resumem-se em duas, uma mais chuvosa e quente no verão e outra mais seca no inverno. Embora habitualmente se utilize a denominação verão e inverno, essas estações são ampliadas e abarcam os meses de primavera e outono. Pessoal, você pode chegar e perguntar assim, mas professor, eu ouvi dizer que existem variações do clima tropical. É verdade? Sim, é verdade. Existem variações do clima tropical. Além do clima tropical típico, que é isso que nós estamos estudando, nós temos também o clima tropical de altitude, o clima tropical semiárido, entre outros. Mas o que acontece? Todos eles têm uma regra básica, que é ser marcado por um tipo de clima cujo se resume em apenas duas estações do ano, sendo uma mais chuvosa e quente no verão e outra mais quente e seca no inverno. Ou seja, ao contrário dos outros tipos de clima, essa estação do ano ela vai se resumir às duas. É claro que, como eu falei na questão do clima equatorial, todas as estações do ano ocorrem lá no clima equatorial e também ocorrem aqui no clima tropical. Mas esse clima ele vai agir como se fosse apenas duas, sendo uma mais quente no verão e outra mais seca e menos quente no inverno.
Precipitação pluviométrica. Em geral, os índices pluviométricos variam entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. No entanto, a distribuição das chuvas no decorrer do ano não é uniforme. As temperaturas mantêm-se elevadas quase o ano todo, com médias térmicas em torno de 26 graus Celsius e baixa amplitude térmica anual. A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima tem pequena variação durante todo o ano. Observe o climograma de Goiânia a seguir. Veja bem, pessoal, como ocorre lá no clima equatorial, naquele climograma de Manaus que nós observamos, aqui repete a questão da amplitude térmica. Como a temperatura média é muito alta durante o ano, aqui, assim como ocorre lá no clima equatorial, você tem uma amplitude térmica muito baixa, ou seja, uma pequena diferença entre o dia mais frio e o dia mais quente do ano, porque ambas as regiões, tanto a do clima equatorial quanto a do clima tropical, são as regiões de temperaturas médias altas durante o ano. Vamos agora observar o climograma da cidade de Goiânia. Veja bem, pessoal, no verão, nós iniciamos o ano aqui no mês de janeiro, nesse climograma da cidade de Goiânia, com mais de 35 graus Celsius. E nós temos uma temperatura média de 35 graus Celsius, ou seja, uma temperatura alta já no mês de janeiro, e uma precipitação pluviométrica no mês de janeiro de cerca de 100 milímetros de chuvas anuais. Essa precipitação pluviométrica ela vai ter uma diminuição no mês de fevereiro, assim também como a temperatura média, porque vai cair para pouco mais ali de 30 graus Celsius. Ela vai continuar no mês de março, ela vai ter uma outra queda no mês de abril, março, junho, julho e agosto, e de setembro até dezembro, ou seja, durante o período do verão, ela volta a subir novamente. O que nós observamos aqui nesse climograma? Nós observamos aquilo que nós falamos no texto anterior, que esse clima ele é caracterizado por ele ter um verão extremamente quente e chuvoso e um inverno menos quente e mais seco. Nós observamos que nós temos uma queda da precipitação pluviométrica durante o inverno e também uma queda da temperatura durante o inverno. E essa temperatura ela vai se elevar novamente quando o verão se inicia, e essa precipitação pluviométrica ela também tem uma certa elevação na volta do verão. Vamos observar então, pessoal, uma comparação entre o climograma de Goiânia e o de Manaus. Nós podemos observar que o ano ele vai se iniciar com 35 graus Celsius no mês de janeiro, lá em Goiânia, e um pouco mais de 25 a 26 graus Celsius em Manaus, ou seja, a temperatura é maior aqui na região do clima tropical. Porém, com uma grande diferença é que o índice pluviométrico ele é bastante alto durante toda a parte do ano lá no clima equatorial, na cidade de Manaus. Enquanto que essa precipitação pluviométrica ela será muito grande e até mesmo intensa durante apenas o período do verão no clima tropical, sendo que quando a gente chega no inverno, a gente tem uma queda da precipitação pluviométrica e também uma queda da temperatura média mensal. Enquanto que lá no clima equatorial, há uma pequena queda, mas mantém-se muito alta a temperatura média e também muito alta a precipitação pluviométrica. Vamos agora falar sobre o clima semiárido. O clima semiárido, também conhecido como clima de estepe, é um tipo de clima típico de regiões que recebem precipitação abaixo da evapotranspiração potencial, mas não tão baixa como a de um clima desértico. Existem diferentes tipos de climas semiáridos, dependendo de variáveis como a temperatura, e eles dão origem a diferentes biomas. O clima semiárido é classificado como BS8 ou BSK, que são tipos caracterizados pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. Na classificação mundial do clima, o clima semiárido é aquele que apresenta precipitação de chuvas médias entre 200 milímetros e 500 milímetros anuais. E então, pessoal, aonde é que está localizado o clima semiárido, que nós abordaremos com um pouco mais de abrangência a seguir? Ele está localizado no interior dos estados da região do Nordeste do nosso país. Ele está localizado no interior do estado da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. E ele também abrange uma certa parte do norte do estado de Minas Gerais. Então, quais são as características, pessoal, do clima semiárido? O clima semiárido ele é quente e seco. Ele tem uma temperatura média
muito alta, uma temperatura média mensal muito alta e uma precipitação pluviométrica muito baixa. As chuvas são irregulares e escassas, inferiores a 700 milímetros mensais. Perdão. Pequena amplitude térmica. Ou seja, pessoal, as chuvas elas são inferiores a 750 milímetros, a precipitação pluviométrica ela é muito baixa e há uma pequena amplitude térmica aqui também, porque como o clima lá é muito quente, ele vai variar a temperatura média entre 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, ou seja, há uma pequena diferença, muito pequena mesmo, entre o dia mais frio e o dia mais quente do ano. E ele está locado no sertão nordestino do nosso país. Pessoal, a gente pode dizer que o clima semiárido ele é um clima que precede o clima desértico, que é um clima que nós não temos aqui no nosso país. Por quê? Porque por mais que há uma baixa precipitação pluviométrica no clima semiárido, ainda assim chove mais no semiárido do que no desértico. Aí você vai me perguntar, mas professor, no deserto chove? Sim, há desertos que são tão quentes que a chuva evapora antes mesmo de tocar o solo. Porém, chove sim, pessoal. Então, pessoal, a gente pode observar aqui nesse climograma do município de Soledade, no estado da Paraíba, e como a gente falou anteriormente no texto que nós falamos, que o clima semiárido ele é caracterizado por ser um local de uma temperatura média muito alta e de poucas precipitação pluviométrica. Isso gera o que? A famosa seca do sertão nordestino. Esse clima é o clima do bioma da Caatinga, lá do interior dos estados da região Nordeste que nós vimos no mapa anterior, ok? Então vamos analisar aqui esse climograma e vamos ver, olha só que coisa interessante. O mês que tem maior precipitação pluviométrica durante esse ano analisado aqui no município de Soledade é o mês de março, que tem uma precipitação pluviométrica de cerca de 60 milímetros de chuva. Ou seja, é muita pouca chuva. Se a gente for pegar e comparar com outros meses de outros locais que tem uma precipitação pluviométrica baixa, aqui é muito pouco. E a gente percebe que o ano ele já se inicia com pouca precipitação pluviométrica. No mês de janeiro você tem cerca de menos de 20 milímetros de chuva, ela vai ter uma pequena subida de elevação ali de fevereiro, março, mas ainda assim é muito pouco se nós formos compararmos com outras regiões e com outros climas do nosso país. E a temperatura média ela continua quente, ela continua ali variando entre 26 graus Celsius, 27 graus Celsius, 24 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura média muito alta com uma precipitação pluviométrica muito baixa. E aqui, pessoal, nós temos uma comparação entre o climograma de Manaus, lá do clima equatorial, e um climograma do semiárido da cidade lá de Soledade, na Paraíba. Esse climograma de Manaus aqui não é o mesmo climograma de Manaus que eu mostrei lá no início do vídeo anteriormente. Mas esse climograma aqui, ele vai mostrar uma coisa muito interessante que eu até falei anteriormente, que é a questão da diferença da precipitação pluviométrica. Veja bem, o mês de março, lá em Soledade, é o mês que tem a maior precipitação pluviométrica e chega a 60 milímetros de chuva. Se a gente pegar o mês com menor precipitação pluviométrica, que é o mês de agosto, em Manaus, a gente tem cerca de mais ou menos 250 milímetros de chuva. Ou seja, há uma disparidade muito grande aqui entre o mês de menor precipitação pluviométrica do clima equatorial e o mês de maior precipitação pluviométrica no semiárido. Aqui a gente observa a diferença que há entre esses dois climas. Enquanto que no clima equatorial nós temos um ano bastante quente e bastante chuvoso, lá no clima semiárido nós temos um ano bastante quente, porém muito seco. Ou seja, o que tem de excesso, né, o que sobra de chuva no clima equatorial, tem e a ausência de chuva no clima semiárido. Vamos continuar, pessoal? Clima subtropical. O clima subtropical ocorre nas regiões abaixo do Trópico de Capricórnio. No Brasil, abrange os estados de São Paulo, Paraná e, em sua maior parte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a porção sul de Mato Grosso do Sul. No clima subtropical, a temperatura média é de 18 graus Celsius, há chuvas pouco intensas, permanecendo entre 1.000 milímetros ao ano. No inverno, a temperatura pode chegar a 0 graus Celsius e é esperada a formação de geadas, e em algumas regiões até mesmo nevadas, em especial em regiões elevadas,
como o caso da cidade de São Joaquim, Santa Catarina. O verão nas regiões atingidas pelo clima subtropical é quente e bastante úmido, podendo ultrapassar os 30 graus Celsius durante o dia. Já o outono e primavera apresentam temperaturas médias entre 12 e 18 graus Celsius. Pessoal, o clima subtropical ele é o clima que nós aqui no Brasil consideramos ser o clima mais frio. Por quê? Porque ele é o clima que tem a menor temperatura média durante boa parte do ano, que é cerca de 18 graus Celsius. No inverno, essa temperatura pode chegar a 0 graus Celsius. Porém, no verão, essa temperatura é uma temperatura, digamos assim, até elevada, podendo ultrapassar até os 30 graus Celsius durante o dia. E quando a gente tem o inverno, em certas regiões lá do clima equatorial, como no caso da cidade de São Joaquim, nós podemos ter não só apenas geadas, como também até mesmo nevadas, ou seja, a presença de neve nesse local. Então, pessoal, aqui está um pequeno mapinha aqui que mostra, né, qual a parte do Brasil onde está abrangindo o clima subtropical. O clima subtropical está em uma certa parte do estado de São Paulo. Ela abrange todo o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma pequena porção ali do estado do Mato Grosso. Quais são então as características, né, do clima subtropical? São as grandes variações de temperatura entre inverno e verão, verões quentes e úmidos, ou seja, são verões quentes e chuvosos, temperaturas médias de 22 graus Celsius nos dias de verão, inverno seco, ocorrência de geada ou nevadas em algumas regiões e não possui uma estação seca, pessoal. Então nós temos uma variação de temperatura muito grande entre o inverno e o verão, porque no inverno você pode chegar a cerca de 0 graus Celsius e no verão você tem uma temperatura média de 22 graus Celsius. Você tem um inverno seco, né? Você tem uma ocorrência ou seja, inverno seco no sentido de ter menos calor, né? De ser bem menos quente. Você tem a ocorrência de geada e nevadas em algumas regiões e você não possui uma estação seca durante o ano aí nas regiões do clima subtropical. E aqui, pessoal, aqui a gente tem um climograma do município de Bagé, lá no estado do Rio Grande do Sul. E nesse climograma a gente pode observar que durante todo o ano você tem certas chuvas intensas. A temperatura média do clima subtropical, ela é bem menor do que o clima semiárido, ela é bem menor do que o clima tropical e ela é bem menor ainda do que a do clima equatorial, ou seja, ela é menor do que a de todos os climas que nós vimos até então. Porém, se a gente analisar a precipitação pluviométrica, a gente vai perceber que essa precipitação pluviométrica ela não é tão alta assim, ela não é tão exagerada como lá no clima equatorial. Aqui nós vemos que as chuvas elas são bem distribuídas ao longo de todo o ano. Nós temos uma temperatura média aí de cerca de 25 graus Celsius durante o verão. Essa temperatura ela vai cair durante o outono e a primavera. No inverno essa temperatura ela vai cair mais ainda, chegando a pouco mais ali de 14, 15 graus Celsius, e ela volta a ter uma subida, né, uma elevação durante o período do verão. Clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo ocorre na região costeira do país e apresenta temperaturas médias anuais superiores a 18 graus Celsius, chegando a 25 graus Celsius nos meses de verão. As chuvas são superiores a 1.500 milímetros anuais, podendo chegar, devido ao efeito corográfico, a 4.000 milímetros em trechos da Serra do Mar no litoral paulista, volume comparável a áreas mais chuvosas da Terra. Possui grande atuação de massas de ar equatorial atlântica, tropical atlântica e polar atlântica no regime de chuvas. No litoral nordestino, como mostrado no climograma de Recife, as chuvas possuem uma distribuição atípica, concentrando nos meses de março a agosto, ou seja, no período do outono e inverno. Quais são, então, as características do clima tropical litorâneo? Ele é um clima quente e úmido, ou seja, muito quente e muito chuvoso. Ele tem uma temperatura média de cerca de 25 graus Celsius. Ele tem uma precipitação pluviométrica anual entre 1.250 a 2.000 milímetros de chuva. As chuvas elas vão ocorrer na primavera e no verão no sudeste e no outono e no inverno no nordeste. Presta atenção aqui, pessoal, que quando a gente fala que as chuvas elas ocorrem
na primavera e no verão no Sudeste, a gente não está falando em todo o Sudeste. A gente está falando apenas na região do Sudeste, que abrange o clima tropical litorâneo. E a mesma coisa em relação ao Nordeste. As chuvas vão ocorrer no outono e no inverno apenas na região do Nordeste, que abrange o clima tropical litorâneo. Aqui, pessoal, nós temos um climograma da cidade de Recife, a capital do Pernambuco. E nós observamos que nesse climograma nós iniciamos o ano com uma precipitação pluviométrica muito baixa e com uma temperatura média já bem alta, de cerca de 28 graus Celsius. Essa precipitação pluviométrica ela vai aumentando e ela tem a sua máxima, né, ela tem o seu ápice no período ali do outono e do inverno, né? E ela vai chegar, a precipitação pluviométrica, a cerca de 300 milímetros de chuva no mês de maio e junho, e a temperatura média continua ali muito quente durante esse período. Há uma queda após o mês de julho, né? Você tem cerca de 21 graus Celsius no mês de julho e uma precipitação pluviométrica ali de pouco menos de 250 milímetros de chuva no mês de julho, e ela cai novamente de agosto, setembro, outubro, novembro a dezembro, ou seja, o verão ele é um verão quente e menos chuvoso, sendo que as chuvas elas ocorrem de forma mais extensas durante o período do meio do ano, no outono e inverno, nessa região do Nordeste do nosso país, como ocorre aqui, como eu disse no texto anterior. E aqui, pessoal, nós temos uma comparação entre os climogramas do clima subtropical, que nós falamos anteriormente, e do climograma do clima tropical litorâneo, que é o que nós estamos abordando agora. Uma comparação entre o climograma de Bagé e Recife. Nós vemos então que qual é a diferença entre esses climas? Veja bem, enquanto que no clima subtropical você já se inicia o mês de janeiro, né, o primeiro mês do ano, com uma precipitação pluviométrica elevada, nós temos no mês de janeiro uma pequena precipitação pluviométrica no início do ano, lá no clima tropical litorâneo, sendo que essa precipitação pluviométrica ela estará mais acentuada apenas no meio do ano. E a precipitação pluviométrica, as chuvas intensas, elas ocorrem durante todo o ano ali na região do clima subtropical, com uma diferença de que não é tão acentuada e exagerada como ocorre no clima equatorial. E nós temos aqui também, pessoal, o verão, essa época do ano, perdão, não do verão, mas do meio do ano no inverno, nós temos o inverno chuvoso e quente na região do Recife, né? Na região lá do clima subtropical, no clima tropical litorâneo. Só que aqui no inverno do clima subtropical a gente tem o quê? Um inverno menos chuvoso e mais frio. É um inverno que você tem que pode chegar às temperaturas assim de cerca de 0 graus Celsius. Enquanto durante todo o ano o clima é quente lá no clima tropical litorâneo, durante boa parte do ano o clima tem uma temperatura bem baixa no período, por exemplo, do inverno, do outono e da primavera, chegando, por exemplo, no outono, por exemplo, e na primavera você chega a ter de 12 a 18 graus Celsius e no inverno cerca de 0 graus Celsius lá no clima subtropical. Enquanto que nessa época do ano aqui no clima tropical litorâneo, a temperatura média está ali a cerca de 28 graus Celsius, ou seja, é bem mais quente do que na questão do clima subtropical. E com chuvas acentuadas apenas no meio do ano. Ok? Espero que tenham entendido. Clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude ocorre nos planaltos e serras do país, em altitudes superiores a 1000 milímetros, que determinam condições especiais do clima. As temperaturas médias anuais situam-se abaixo de 18 graus Celsius e a precipitação se acentua devido à ocorrência de chuvas orográficas, também chamadas de chuvas de relevo. Quais são então as características, né, desse clima tropical de altitude? São as temperaturas amenas. O que significa? Que são temperaturas menores se comparadas com os outros tipos de climas tropicais. Uma média de temperatura térmica entre 17 a 22 graus Celsius. O relevo ele vai ser algo muito importante aqui nesse clima, por quê? Porque quanto mais alta é a região,
menor é a temperatura daquela região. Você tem uma pluviosidade de cerca de 1.600 milímetros mensais e você tem uma área alta do região sudeste, né? Esse clima ele ocorre na área alta da região sudeste. Aonde, pessoal? Lá no sul do estado de Minas Gerais, na região serrana do Rio de Janeiro, lá nas partes altas do estado de São Paulo, como por exemplo na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas, ok? E aqui nós temos um climograma desse clima, esse climograma do clima do clima tropical de altitude. O que, que a gente percebe nesse clima tropical de altitude? A gente percebe nesse climograma aqui que o ano ele vai se iniciar com uma precipitação pluviométrica muito alta, já no mês de janeiro, com cerca de pouco mais de 250, muito próximo ali de 300 milímetros de chuvas anuais, e uma temperatura média alta. Essa precipitação pluviométrica ela vai ter uma queda durante o mês de fevereiro, março ela também cai, abril, maio e junho essa precipitação pluviométrica ela vai estar bem baixa e essa temperatura média também ela vai cair, ela vai chegar a cerca de 21 graus Celsius e ela tem novamente uma subida ali do mês de setembro adiante, né, na questão do verão, né? No verão, essa temperatura média ela sobe novamente, essa precipitação pluviométrica ela vai subir novamente. Lembrando que esse clima aqui é um clima que, se comparado com os outros climas tropicais, com as outras variações do clima tropical, esse é o clima que tem a temperatura média mais baixa entre todos os climas tropicais, ok? E aqui, pessoal, nós temos um desafio, uma tarefa para vocês. Qual que é esse desafio? Nós estamos vendo aqui um climograma. E caso você tenha assistido o primeiro vídeo sobre climograma, onde eu ensino a vocês como interpretar as informações que estão contidas em um climograma, e caso tenha acompanhado atentamente esse vídeo de hoje, então você conseguirá também não só entender e compreender todas as informações contidas nesse climograma, como também entender e compreender e identificar sobre qual clima se refere esse climograma. Essa é a atividade que eu deixo para vocês, a de vocês compreender quais são as informações contidas nesse climograma e também a de identificar a qual clima se refere esse climograma. Ok, pessoal? Um forte abraço, gostei muito de estar fazendo essas aulas para vocês, foi um prazer enorme, eu espero que vocês tenham gostado e como eu disse no primeiro vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida, repitam esse vídeo, assista novamente, assista várias e várias vezes. E caso mesmo assim você ainda continue com dúvidas, deixe nos comentários essa dúvida que eu possa estar respondendo vocês. Caso eu não possa responder, a professora, com certeza, o professor ele vai poder estar respondendo vocês, ok? Um forte abraço e fiquem com Deus. Ah, não acredito.